Bom, pessoal, essa vai ser uma aula sobre iluminismo e a gente vai trabalhar especificamente com um autor que é o Immanuel Kant. Ele é um dos autores mais importantes que a gente tem no período moderno, vai ser um dos mais relevantes, assim. E eu sempre digo para meus alunos que se eles precisarem estudar de certa maneira mais rápido para o Enem, que eles se focassem na obra de três grandes autores. Kant é um deles. Os três seriam Aristóteles, Kant e Nietzsche. Sabendo a teoria desses três caras, a gente consegue saber boa parte do que o pensamento filosófico passou, né? Boa parte do que o pensamento filosófico traz no Enem. Então, vamos lá. Nessa primeira aula, eu queria fazer algumas indicações de leitura. Então, vou fazer uma primeira aula sobre indicações de leitura e depois a gente segue um pouco mais aprofundado na teoria do Immanuel Kant especificamente. Quais são? Eu quero fazer duas indicações. A primeira é o texto Resposta à pergunta que é esclarecimento ou o que é iluminismo. Esse texto ele é um dos mais relevantes do Kant, quando a gente vai pensar assim, principalmente para o ensino médio. Afinal de contas, ele é um texto que cai bastante nos vestibulares, no Enem, como temas de redação. Ele já foi tema de redação da FUVEST, ele já caiu no Enem como questão específica, já caiu na PUC. Então, esse texto ele é muito central, assim, por algumas razões específicas. Primeiro, porque é um texto do Kant sobre o papel da educação, de certa maneira, sobre o fundamento da educação, que é transmitir, na visão kantiana, a razão, né? Ou ensinar o sujeito a pensar. Por isso que ele é um texto bem relevante, por isso que ele cai tanto nos vestibulares. É um texto muito presente, se a gente for imaginar. Ele está muito diante dos alunos do ensino médio. Ele está muito na frente assim, dos alunos do ensino médio. Outra questão é que esse é um texto do Kant bastante fácil de compreender, bastante simples de compreender. E é, como o próprio nome diz, uma aula sobre iluminismo, no final das contas. Esse texto, então, ele completa muito bem quando vocês estão estudando iluminismo e aí leem esse texto, vocês entendem muito melhor a matéria. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele é um texto também bastante curto. Ele tem, da versão que eu baixei na internet, ele tem 9 páginas, sendo que a primeira é a introdução do texto. Né? Introdução não escrita pelo Kant. Então, eu recomendo que todos leiam, porque, além de ser um texto fundamental de filosofia, além disso, um texto bastante curto, não tem muita desculpa para vocês não pegarem, sentarem aí meia hora, uma hora, 2 horas de vocês e lerem esse texto com um pouco mais de cuidado. O que o texto diz? Alguns dos elementos fundamentais do texto, que é a defesa sobre a autonomia do conhecimento. Então, o papel do ensino, o papel da filosofia para o Kant, segundo esse texto, é, de certo modo, conceder aos alunos, né, conceder às pessoas que estão estudando, a autonomia sobre o conhecimento. Aqui, eu preciso fazer uma menção que eu pessoalmente não gosto de fazer, porque eu acho muito piegas. Todo professor de filosofia, todo professor de história, ou mesmo alguns de matemática ou biologia, acabam fazendo essa associação e eu acho ela muito manjada, assim, quando você vai falar para o ensino médio, que é, de certo modo, trazer a origem da palavra aluno. Né? Eu acho que todos vocês já sabem, mas aluno vem de alúmino, que é sem luz. Então, trazer a ilustração, trazer o iluminismo, né, isso é, de certo modo, um papel do conhecimento que a gente adquire na escola, né, da transmissão do conhecimento a partir do professor. E aí, a partir do momento que você deixa a escola, você deixa de ser um aluno. Né? Eu não gosto muito da ideia de que os alunos não têm luz, eu não gosto muito da ideia de que os professores são aqueles sujeitos que emanam o conhecimento. Isso é bastante equivocado do meu ponto de vista. Porém, nesse contexto específico, é quase impossível não lembrar essa associação. Afinal de contas, é um texto sobre iluminismo, sobre ilustração. E falando sobre educação. Então, alúmino, o sujeito sem luz, o objetivo da educação é trazer, então,
ou fomentar no aluno o que a gente pode chamar de autonomia do conhecimento. O Kant vai dividir, então, dois grupos de pessoas: os sujeitos que vivem numa menoridade e o sujeito que vive numa maioridade. A menoridade, na visão kantiana, é o sujeito que ainda depende de um mediador para conseguir compreender as coisas. Então, o indivíduo depende de outros para lhe explicarem o universo. Aqui, vale a pena adiantar um pouco uma questão importante para o Kant. Conhecimento, para o Kant, é a soma, né, do nosso entendimento empírico, ou seja, daquelas sensações que temos ao convivermos com as coisas, quando aquelas coisas passam pelos nossos 5 sentidos, mais a razão. Então, quando eu combino o sentimento do mundo, as coisas que a gente vive no mundo, com o uso da razão, o resultado disso é o conhecimento. Portanto, o sujeito que é de menoridade precisa de uma espécie de tradutor desse conhecimento. Ora, inicialmente, os alunos não sabem o que é uma briófita, o que é uma pteridófila, o que é uma mitocôndria, o que é um complexo de Golgi, ou alguma coisa assim. Mas, a partir do momento em que eles vão estudando a matéria, eles vão aprendendo um pouco sobre essas definições, essas classificações, sobre o conteúdo já estudado, e aí eles acabam compreendendo e aprendendo o que significam essas definições. O mesmo ocorre com as outras ciências além da biologia. O sujeito não sabe a fórmula que define o movimento de um determinado objeto no espaço, ou ele não sabe a fórmula da força na física, ou ele não sabe resolver um binômio de Newton. E tudo isso ele aprende a partir do estudo objetivo, científico desses objetos. Então, a partir desse momento, você precisa desse mediador. No caso das aulas, o mediador é o professor, que já detém esse conhecimento, que já passou por essa experiência, que já usou da razão sobre esses objetos, para te ensinar aquilo que você ainda não conhece. Bom, esse é o sujeito que, na visão do Kant, está na escola e está na escola até a universidade. Quando você chega na universidade, você começa a ser formado para se tornar um cientista. E ser cientista significa que você passa da menoridade rumando para a maioridade. O que é a maioridade na visão kantiana? É quando você não precisa mais desse mediador externo a você para conhecer o mundo. Ou seja, você consegue, a partir dos seus conhecimentos pretéritos, entender a sua relação com o mundo a partir dos seus princípios racionais que aprendeu durante as aulas, que aprendeu durante a escola. E a universidade, claro. Portanto, um sujeito de maioridade tem autonomia do conhecimento. O indivíduo desvenda o universo por sua própria razão. Significa que, se num primeiro momento eu precisava que o professor me explicasse as características específicas de uma planta que me permitem classificá-la como briófita ou pteridófila, agora eu posso, a partir do conhecimento que eu já tive durante a minha menoridade, que eu adquiri durante a minha menoridade, utilizar a minha razão, e mesmo uma planta que o professor nunca me mostrou em uma aula, eu posso ver as suas características e dizer: isso é uma briófita ou isso é uma pteridófila. Da mesma forma, eu posso observar um determinado fenômeno da física e talvez possa até deduzir fórmulas novas, as quais não tinha aprendido no colégio ou na universidade. Eu me torno, então, um cientista que contribui para o conhecimento. Então, enquanto o sujeito em menoridade ele é um sujeito mais passivo em relação à absorção de conhecimento, o sujeito de maioridade ele precisa ter uma função ativa de produtor de conhecimento. Esse seria o objetivo da universidade na época do Kant. Formar pessoas que possam pensar e mudar aquele objeto ao qual elas decidiram dedicar a sua vida, dedicar a sua vida de estudos, a sua vida acadêmica. Então, um dentista, por exemplo, a partir do momento que passou pela universidade,
ele se torna um sujeito de maioridade, passa, portanto, a não só conhecer a técnica, né, para ser dentista, mas também ele consegue dominar um arcabouço todo de conhecimento que lhe permite desenvolver novas técnicas. Assim como um artista que tivesse passado pela universidade, né, de Belas Artes, por exemplo, poderia não só criticar a arte, mas também pensar novas formas dessa própria crítica da arte. Lembrando que a Universidade de Belas Artes, óbvio, não forma artistas, forma críticos de arte. Então, um sujeito vai criticar a arte. Da mesma forma com letras, da mesma forma com história, da mesma forma com matemática e por aí vai. A maioridade, então, é um indivíduo que desvenda o cosmos a partir, né, desvenda o universo a partir do uso da própria razão. A razão é, portanto, o caminho do conhecimento. A razão é o caminho natural para a liberdade de pensamento. Isso significa que, na visão kantiana, pensar, né, a razão, o uso da razão e a nossa liberdade estão diretamente ligados. Ora, como é que isso se dá? Se nós fazemos tudo aquilo que queremos e, de certo modo, nos sentimos livres ao fazê-lo, o Kant enxerga um problema nesse pensamento. Afinal de contas, do ponto de vista kantiano, nós temos um elemento importante que nos compõe, que é o nosso instinto. O nosso instinto está, de certo modo, em conflito com a nossa razão. Enquanto o instinto é comum a todos e é estimulado a partir da nossa própria existência, ou seja, nos é natural enquanto sujeitos, foi a natureza que colocou esse instinto em nós e nós compartilhamos esse instinto com outros animais e que, portanto, todos os animais ou todas as coisas vivas, elas querem continuar vivas, elas querem se nutrir e elas precisam descansar de algum modo, né? Elas precisam continuar vivas, tentar se manter vivas, significa que esse instinto ele torna todos iguais, então, torna todos nós iguais. E nesse sentido, os homens se igualariam aos animais. Porém, na visão kantiana, há algo do homem que os outros animais não possuem. E esse algo é a razão. E essa razão é libertadora na visão kantiana. Ela nos liberta da nossa escravidão dos próprios instintos. Imagina, por exemplo, que um sujeito que se sinta muito atraído por uma determinada mulher, né? E aí ele está lá no carnaval, né? A mulher também está lá, ele se sente extremamente atraído, não consegue refrear os seus instintos, e por conta disso, na visão do Kant, age muito mais como um animal do que como um ser humano, passa a mão na bunda da pobre mulher que está lá, né, sem fazer nada, abusa da mulher que está lá sem dar trela alguma para ele, sem se portar com nada, e ele nem impede, nem conversa com a mulher, nem impede para fazer nada. Ele vai lá e abusa da mulher por conta disso. Bom, como eu disse, na visão kantiana, isso é uma atitude de animais. Afinal de contas, é a prevalência dos instintos sobre a liberdade da razão. O ser humano, diferente dos outros animais, deve usar da razão. Então, portanto, a liberdade não é fazer tudo aquilo que se quer, porém, é conseguir resistir aos nossos desejos. Então, a liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em escolher quando fazer aquilo que se deseja ou quando não fazê-lo, porque a razão vale mais do que o instinto. Então, esses são os elementos importantes desse primeiro texto do Kant que eu queria mostrar para vocês. Bom, a outra indicação de leitura que eu gostaria de fazer é um texto do Kant chamado A Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. Esse texto ele é um pouco mais complicado do que o primeiro que eu passei para vocês, e ele também cai bem menos no Enem e nos vestibulares. Mas eu ainda acho bem importante de ser lido, se não todo, esse texto deve ter umas 20 e poucas páginas, se não todo lido pelos estudantes, esse texto tem uma vantagem porque ele tem uma espécie de resuminho dos parágrafos. São 9 proposições que o Kant vai fazer dentro desse História Universal com um propósito cosmopolita. E aí ele tem uma espécie de resumo
de cada um dos parágrafos, onde ele vai fazer em cada um deles proposições interessantes e tal, sobre filosofia. Eu recomendo, então, que os sujeitos, que os alunos, né? Eu recomendo, então, que os alunos leiam, pelo menos, leiam e pensem sobre isso, pelo menos esses parágrafos iniciais de cada uma das proposições. E eles são bem interessantes, bem filosoficamente relevantes. Vou analisar só alguns com vocês, para vocês terem uma pequena noção, uma espécie de introdução ao texto, mas, obviamente, recomendo, leiam essa introdução dos parágrafos, e aqueles parágrafos que lhes interessarem, leiam o texto todo. Bom, a primeira proposição. Todas as disposições naturais de uma criatura estão determinadas a desenvolver-se alguma vez de um modo completo e aprimorado. Ou seja, há uma espécie de natureza das criaturas no desenvolvimento e no progresso. As coisas do mundo estão melhorando a cada momento, né? Estão se aprimorando a cada instante. Sejam os animais, sejam as plantas, não interessa. As disposições naturais das criaturas estão determinadas a desenvolver-se alguma vez de um modo completo e aprimorado. Então, uma ideia de progresso presente no pensamento do Kant. As coisas estão melhorando. Por que essa proposição ela é importante? Porque ela nos permite perceber uma espécie de contradição entre o pensamento kantiano e o pensamento aristotélico. No pensamento aristotélico, o sujeito já nasce com uma posição pré-determinada no cosmos. E o objetivo da filosofia é conduzir esse indivíduo a essa posição pré-determinada para ele. Porém, na visão kantiana, os indivíduos eles se desenvolvem, eles progridem ao longo da vida, seja enquanto indivíduo, seja enquanto espécie. E, portanto, enquanto para o Kant, para o Aristóteles, e, portanto, enquanto para o Aristóteles, o que eu preciso é estimular aqueles indivíduos que naturalmente já têm talento para uma determinada área, como, por exemplo, a filosofia, a música, o futebol, o teatro. Para o Kant, eu posso desenvolver essas aptidões dos indivíduos sem que eles tenham nascido com um talento específico para aquele objetivo. E, portanto, estudando, eu posso aprimorar o meu conhecimento e minha desenvoltura em relação à filosofia. Estudando, eu posso aprimorar o meu conhecimento e minha desenvoltura em relação à música ou ao teatro. E, praticando, eu posso melhorar o meu desenvolvimento enquanto jogador de futebol. Portanto, o meu destino ele não está predeterminado pelos meus talentos anteriores que me foram dados pela minha posição correta no cosmos. Na visão do Kant, esses talentos eles podem ser aprimorados a partir do estudo, do uso da razão, da busca pelo conhecimento, pela experiência de mundo. Então, esse é um ponto bem relevante do pensamento kantiano. O segundo ponto, no homem, e aí ele recorta, né, não é mais em todos os animais, todas as criaturas do mundo, então no homem, como única criatura racional sobre a Terra. Então aqui a diferença entre o homem e o animal. O homem se utiliza da razão. As disposições naturais que visam o uso de sua razão. Então o objetivo natural do homem é o uso da razão. O homem nasceu, de certo modo, com a possibilidade de se utilizar da razão, e essa utilização da razão vai progredir ao longo do tempo, ou seja, nós aprimoramos a nossa capacidade de raciocinar a partir da nossa existência. Devem desenvolver-se integralmente só na espécie e não no indivíduo. Significa que o conhecimento humano não deve ser um conhecimento individual, mas sim um conhecimento compartilhado. Imagina que cada um de nós tivesse que, a cada um ao seu momento, descobrir e desenvolver o teorema de Pitágoras. Imagina que cada um, ao seu momento, tivesse que descobrir e desenvolver a teoria da gravitação universal. Nós não conseguiríamos fazê-lo.
Fato é que o ser humano, enquanto espécie, registra o seu conhecimento e permite, através dessa relação com a ciência, com a filosofia, que eu não precise mais apagar todo o conhecimento pretérito e partir do zero, mas eu posso partir de um conhecimento que já me é dado. E, portanto, eu não preciso demonstrar novamente a teoria do Teorema de Pitágoras ou a fórmula da gravitação universal. E é por isso que eu posso partir delas para compreender novas coisas. E, ora, é claro, conhecer a ciência de uma maneira aprimorada leva muito mais em termos de tempo do que a distância de uma vida. E, portanto, não é em uma vida que nós vamos progredir a ciência e o uso da razão. Nós vamos progredi-las enquanto humanidade. Esse é a segunda proposição. A terceira proposição que eu queria trabalhar com vocês é essa daqui. A ideia de que a natureza quis que o homem tire totalmente de si tudo que ultrapassa o arranjo mecânico da sua existência natural, da sua existência animal. Ou seja, homem e animal são criaturas apartadas. O homem é um animal, porém, é parte da sua natureza a utilização da razão, e essa razão difere dos demais animais. Esse é um ponto. E que não compartilhe nenhuma outra felicidade ou perfeição, exceto aqui ele, liberto dos instintos, liberto do instinto. Ou seja, retomando o slide anterior, no qual eu apontei para vocês de que a liberdade humana, na visão kantiana, depende da utilização da razão e do confronto entre o nosso conhecimento adquirido com o uso da razão e o nosso instinto natural. Então, felicidade e perfeição humana são adquiridos pela liberdade em relação aos instintos, e só se consegue através do uso da razão. Então, outra liberdade ou perfeição, exceto aquele liberto da razão, conseguiu para si mesmo mediante a própria razão. Então, é o que eu expliquei para vocês no último slide. Esse é o primeiro vídeo, então, sobre o Kant, e eu ainda vou gravar mais alguns, falando um pouco mais aprofundado sobre a teoria dele. Até a próxima.